Vamos ver quem está aqui. Vamos ver. Muito bem. Let's see. Hello, Andrei. Hello, Elias. Hi, teacher. Hi. Hi, Max. Vamos lá, vamos começar. Hoje temos Vitória aqui, ó. Vamos lá, vamos começar? Então, vamos aqui. Deixa eu diminuir. Muito bem. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí bem? Sim. Sim? Beleza. Vamos lá. Será que se eu der um present, aumenta aqui? Vocês conseguem ver maior? Deixa eu ver aqui. Consegue ver maior assim? Não? Eu acho que tá a mesma coisa, professora. É? Então, vou fazer, peraí, vou dar um share de outra forma para ver se a gente consegue botar share the whole screen, que aí aparece tudo e eu consigo apresentar. E agora, apareceu maior? Sim. Ah, agora beleza. Então, vamos lá. Vou deixar assim. Vamos lá, como é que vocês estão hoje? How are you today? Good? Elias? Max? I'm good. You good? Cadê Vitória? Vitória? I'm fine. Fine? Okay, good, guys. So, let's continue. Para a Vitória, que não estava aqui na última aula, eu tenho mostrado aqui, né, um tipo de estatística que eu achei sobre as provas do Enem, sobre as provas de inglês e Enem, e o que mais cai, né? E aí a primeira coisa aí que aparece é leitura, interpretação de texto, 47 vezes, de 2009 a 2018. E depois vem cartoons, tirinhas e charges, com 11 vezes aí. E isso é muito positivo, porque a gente está descobrindo aqui com o tempo que quem está aqui comigo tem mais facilidade para acertar as questões que tem as tirinhas, que tem algum tipo de charge. E lá em terceiro, eu destaquei poemas e canções, porque também as pessoas que estão aqui comigo, o Elias, o Max, o Andrei, me dizem que tem mais dificuldades para interpretar poemas e canções. Aí nós estamos trabalhando as estratégias, né? Quais são as estratégias? Nós vamos continuar hoje. Vamos sempre ver primeiro a pergunta, a gente dá uma olhada superficial no texto. Vou mostrar hoje 4 questões, se der tempo para vocês. Que a gente primeiro vai olhar o texto assim, na superfície, sem ler. A gente tenta identificar que tipo de texto é aquele, depois a gente vai na pergunta primeiro, antes de ler o texto em si com atenção. Aí a gente tenta pegar a palavra-chave na pergunta, nas respostas e no texto. Se tiver alguma palavra repetida no texto, a gente também vai e destaca, né? Então, o que eu tenho aconselhado aqui é que vocês, no dia da prova, com o lápis de vocês lá na hora, vocês destaquem as palavras que se repetem, destaquem as palavras que vocês sabem, tá? E palavras que vocês achem que sejam palavras importantes na pergunta e na resposta. Muito bem. A gente tem identificado os tipos de texto. A gente tem feito muito artigo de jornal, canções, a gente também tem feito bastante, a gente tem feito, tem aparecido algumas propagandas, avisos, vários tipos de textos diferentes que a gente tem lidado aqui, né? Tem também, que mais? Artigo acadêmico, também vimos coisas que são mais visuais, que às vezes não é uma tirinha, é só um trabalho de um artista. Então, a gente procura observar bem as figuras, quando tem figura, porque pode indicar algum significado de alguma palavra que vocês não saibam, né? A gente também procura fazer previsão, que é por onde esse texto
está nos levando, por onde ele quer nos levar, olhando principalmente a pergunta e as respostas. E ativa o conhecimento de mundo. Bom, a gente tem visto aqui que algumas questões vêm falando sobre pessoas famosas, ou são textos compostos, escritos por pessoas famosas. Já falamos aqui de Steve Jobs, já falamos de Bob Marley, já falamos, que mais? Já falamos de Frida Kahlo, já falamos de Banksy, que mais aqui? Da J.K. Rowling, da autora do Harry Potter. Então, quando a gente olha... na última aula estávamos falando de Bill Gates. Então, quando a gente olha o texto, a gente vê um nome famoso ou um assunto que a gente conhece, de certa forma, a gente tenta pensar na nossa cabeça, tenta buscar o que a gente já sabe daquele assunto ali. Isso aí é o que eu falei para vocês fazerem primeiro no texto, destacar as palavras repetidas. Elas podem indicar alguma coisa para vocês quanto à resposta. Atentar para as palavras que vocês já sabem o significado, para não ficar pirando naquela que vocês não sabem, ficar, ai meu Deus, eu não sei. Não, tenta observar as que vocês sabem. Observar a informação numérica, porque pode ser alguma pista importante, né, de onde o texto está te levando. Fizemos aulas aqui de prefixo e sufixo, observando principalmente sufixos de negação, como an, am, por exemplo, happy, feliz, unhappy, triste, polite, educado, impolite, mal educado. E a última recomendação aí, para a gente ficar com bastante atenção no que a pergunta, a gente ter bastante atenção no que a pergunta quer. Qual o foco da pergunta? Muito bem, hoje nós vamos falar de modais, verbos modais, tá? E aí no chat box eu vou começar modalizando em português, mostrando para vocês o que é modalizar, né? Porque é uma palavra meio esquisita. Então eu vou modalizar aí. Vamos dizer que eu pergunte para vocês, você vai na festa amanhã? E vocês me respondam que eu vou botar no chat box. Deixa eu... Uai, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa de errado aqui? Não. Talvez eu vá. Essa é a primeira resposta. Você vai na festa amanhã? Talvez. Talvez eu vá. Segunda resposta que vocês podem me dar. Eu vou sim. Terceira resposta que vocês podem me dar aí é... vou pensar. Fiz um convite, né? Vamos na festa amanhã? Acho que eu vou pensar, hein? Quarta resposta que vocês podem me dar é: tô mais certo que o DJ. Então, eu tenho 4 respostas. Eu fiz uma pergunta, fiz um convite, aí vamos na festa amanhã? Talvez eu vá. Eu vou sim. Terceiro, eu vou pensar. E o quarto, tô mais certo que o DJ. Então, vamos dizer aí que eu queira saber quais dessas respostas indicam não, eu não vou na festa, de jeito nenhum. Quer dizer, de jeito nenhum não, mas uma pessoa que está dizendo não, assim, de leve. Qual dessas respostas que está no chat box aí que indica mais um não? Talvez eu vá. Uhum. Tem mais alguma? Eu acho que pensar... Muito bem, então vocês entenderam perfeitamente o que é modalizar. Todas essas aí representam modos de resposta, representam intenção. Então, modalizar é uma intenção. É um modo de eu construir a minha resposta que denota uma intenção, que denota uma sugestão, e que às vezes não é direto, porque o carioca tem disso, né? Ele não fala não. Ele fala, a gente vai se falando aí, ó, outra resposta a gente vai se falando aí, a gente vai se falando aí, modalizou. O que é modalizar? Ele está dizendo não, assim, meio sutil, né? Ele não disse assim para mim, não, eu não vou de jeito nenhum. A gente vai se falando aí. Ele não vai, esse cara aí não vai, né? E o vou pensar também pode ser uma forma educada de, sei, não tô querendo. Então, ao invés de eu dizer não,
apenas ou sim, eu modalizo. Modalizo eu coloco minhas intenções no texto de uma outra forma. E eu uso recursos. Recursos de pontuação. Eu uso recurso de palavra. Por exemplo, no primeiro eu falei assim, talvez. Talvez é um modalizador, que está me indicando uma possibilidade. A possibilidade do sim, a possibilidade do não. É esse talvez, o talvez está modalizando. O segundo, eu vou sim. O sim modalizou, exclamação modalizou, quer dizer, ela está dizendo assim, é certeza. A certeza é um modalizador também. É uma intenção. O terceiro está, vou pensar. Vou botar até reticências ali. Vou pensar. Esse reticências também está modalizando, está dizendo, eu não sei. Talvez seja um não, né? E o quarto, estou mais certo que o DJ. Exclamação. Tem uma palavra muito forte que é o certo. E essa exclamação aí. Então, quer dizer, a gente vai estudar hoje em inglês alguns verbos modais. O que são verbos modais? São os verbos que vão transformar a nossa intenção na frase e vão dizer sobre, principalmente, possibilidades. Ok? Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, porque ele está apitando aqui. Só um momento. Deixa eu desligar aqui. Vou ver se eu consigo aqui. Oh, meu Deus, e agora? Peraí, deixa eu tirar aqui. Beleza? Deixa eu fechar a outra. Minha outra. Ok. Fechar. Pronto. Close tabs. Bacana. Ok, vamos voltar aqui. Deixa eu continuar apresentando. Ok. Vamos lá. Então, é isso que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver os nossos modalizadores. Então, eu tenho uma tabela aí que abriu para vocês, que tem can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will and would. Eu queria saber dessas palavras, quais dessas palavras vocês não conhecem, não sabem o significado? Conheço todas, professora. Todas? Olha, que excelente. E aí, gente? E aí, Vitória? Não E conheço o aí? How to. Hã? Sorry, qual? O How to. Ought to, ok. Beleza. Então, esses aqui são verbos modalizadores. Eu vou começar com o mais fácil de todos, lá no chat box, que é o can, ok? O can está ali, ability request. Habilidade, request é um pedido. Então, vamos pensar primeiro em habilidade, tá? Habilidade, lá no chat box, I can swim. Eu sei nadar, é uma habilidade. Eu sei nadar, eu consigo nadar. Eu sei, eu posso nadar. Então, I can swim. Habilidade. Request. Can I go to the bathroom? E aí eu tô pedindo, né? Tô fazendo um pedido. Olha, posso ir ao banheiro? Posso ir, usando can. O could, ele é o passado de can, transformando o can numa coisa muito mais polida, muito mais formal. Ele também fala de habilidade, mas no passado, porque ele está no passado. Ele também fala de request, né? Could I go to the bathroom? Poderia ser uma possibilidade aí. Eu poderia ir ao banheiro? E a mesma coisa em português, da diferença de poder e poderia. Poderia soar mais formal, mais educado ainda. Então, a gente pode falar no passado, quando eu era criança, I could skip rope. No passado, eu consegui pular corda facilmente. I could, está no passado, habilidade no passado. Então, temos can e could, falando de habilidades, de pedidos. Ok? Eu também posso fazer um pedido, por exemplo, could you do that? Você pode fazer isso para mim? Né? Could you do that? E aí nós vamos vir aqui o may e might, que são muito iguais. Vocês podem usar um ou outro, que indicam permissão ou possibilidade futura. Vamos ver uma frase aqui, ó.
May I go? A mesma frase do outro também se aplica aqui. May I go to the bathroom? Pedindo uma permissão. Posso ir ao banheiro? Muito usado com permissão. May I? Ou com uma possibilidade no futuro. Por exemplo, tomorrow might rain. Amanhã pode chover. Então tem um sentido aí de poder, mas aquele poder do talvez. Então, talvez está embutido no meio no might. Ele é um modalizador aí do inglês. Então, amanhã talvez chova. E nós vamos vir com must e o ought to. O must é uma obrigação muito severa. É aquela mãe que diz para o filho assim, olha, você tem que fazer esse dever de casa. Ou uma professora também dizendo, você precisa fazer esse dever de casa, né? You must do homework. You must do homework. Você precisa fazer dever de casa, mas é um precisa daquela obrigação muito severa, ok? Então, quando a gente usa o must, a gente está sendo bem severo. É uma necessidade ou uma obrigação. O ought to já é uma coisa que a gente faz, eu até coloquei aqui, que é ought to dever, que você deveria fazer isso. You ought to do that, porque é o correto, o esperado, o ideal. E o must é aquela coisa da obrigação. Eu escrevi errado aqui, obrigação, não, obrigação. E o must do that, você tem que fazer isso. Então, must, uma obrigação muito pesada, e o ought to são aquelas coisas que você deveria fazer porque são corretas. Shall, ele já está perdendo um pouco da força dele no inglês, ele não é mais tão usado hoje em dia, né? Mas é para a gente fazer uma sugestão, um convite, uma oferta. Por exemplo, tem até um filme que chama Shall We Dance? Shall We Dance? É um convite. Aí, vamos dançar? É uma pessoa chamando a outra para dançar. Shall we go? Podemos ir embora? Então, tem esse sentido de vamos fazer tal coisa? Podemos. E aí, você quer? É um convite, né? Uma oferta, uma sugestão. O should, ele vem para um aviso, daquelas coisas que você avisa para o amigo. Olha, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Por exemplo, you should study more. Você deveria estudar mais. E olha a diferença do must. You must study more. Quando eu falo you should study more, olha, você deveria estudar mais. You must study more, estou dizendo para a pessoa, olha, você precisa estudar. Então, esses verbos, eles vão indicando diferenças no meu discurso, até de intensidade. E o último, que é o will e o would. Will, futuro, would é o passado do will. O will indicando alguma coisa de previsão, alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por exemplo, I will do that. Eu vou fazer isso, eu estou me oferecendo para fazer. E I'll significando futuro. E o would é aquele famosa terminação em português, que é o ria. Por exemplo, would like, gostaria. Would be, seria. E por aí vai, ok? Would também. Would you do that for me? Você faria isso para mim? Olha também que forma delicada. Então, em português, tem uma relação aí na modalização com o inglês do could e do would. Quando a gente usa could and would, a gente está sendo muito educado porque a gente está usando aquele famoso pretérito, futuro do pretérito, né? Que é o ria, gostaria, faria. Então, esses são os nossos modalizadores. Eu andei olhando as provas do Enem, tem muita modalização, muita mesmo, a gente vai ver hoje alguns exemplos disso. Aqui eu coloquei nas traduções dos verbinhos aí, could, poderia, poderiam, poderíamos, porque ele vai se conjugando, may, you might, poder, pode, podem, tenha permissão, talvez possa, como eu botei, it might rain, talvez vai chover. Can, poder conseguir saber fazer algo. Tipo, I can play the piano. Eu sei tocar o piano. Should, dever, naquele sentido de dar um aviso, um conselho. E will, usando no futuro.
Eles são muito usados, esses verbinhos são muito usados em inglês. E todos eles se comportam da mesma forma com os outros verbos, que é o seguinte. A gente tem um modal verb e outro verbo logo após, ok? Por exemplo, I can play, tá vendo? Tem o can, modal, outro verbo play. I can run. Eu sei correr, tá vendo? Então, tem sempre um verbinho que vai acompanhar o modal aí. Ele não está sozinho. Na frase, ele não aparece sozinho. Muito bem, nós vamos começar hoje com uma questão muito diferente, que eu já estava um tempão de olho nela, estava esperando essa aula para botar ela aqui para vocês. Vocês conseguem ver essa figura bem? O que vocês estão vendo no chão? Parece ser óleo, né? Ok, óleo. Ou de carro também. Isso, óleo de carro. E tem mais uma coisinha ali no chão. Tinha essa questão no Enem que a gente fez semana passada. Exatamente. Na prova de 2017, né? Meio que um parafuso, sim. Um parafuso, ok, isso. Muito bem. Então, aí temos um parafuso e temos um óleo aí, certo? Gente, está indicando que um carro passou por aqui. Ainda não estou lendo a questão, estou fazendo aquilo que eu falei para vocês. Estou só olhando superficialmente a questão. Quando vocês olham assim por cima, o que é isso aí? Isso é um texto de jornal? Isso é uma poesia? Isso é uma canção? O que é isso aí? É mais um aviso. Um aviso? Pode ser um aviso. Vamos ver aqui a nossa pergunta. Agora nós vamos na pergunta primeiro, depois vamos voltar e ler o texto. É esse o processo que a gente tem feito. Olha, nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais, que são as palavras, e não verbais, que é a imagem, para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret a imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então, a pergunta quer saber o tema. Qual é o tema da propaganda? A gente viu um óleo esparramado no chão, tem uma peça de carro solta ali, tem alguma coisa errada que aconteceu, certo? A importância da preservação do meio ambiente, manutenção do motor, escolha da empresa certa, consistência do produto, conservação do carro. Vamos voltar lá no... Bom, essa aqui é o texto que vocês têm. Eu destaquei as palavras e ali o nosso modalizador, may. Então, vamos ver. Take your car. Leve o seu carro. Just any place. Para qualquer lugar. O que é qualquer lugar? Um lugar que você nem escolhe. Você vai levando o carro para lá? For an oil change, para uma troca de óleo, você leva o seu carro para qualquer lugar para uma troca de óleo, and you may regret it down the road. Ou may, e você pode, e talvez você vai se arrepender, regret, down the road, pela estrada fora. Quando você estiver na estrada, você vai se arrepender. Quer dizer, a própria foto já indicava que houve um acidente. Então, a gente sabe que teve algum problema com essa troca de óleo. Óleo, problema, acidente, ele tem oil change, troca de óleo, any place, em qualquer lugar. Vou voltar lá. Você pode se arrepender. Muito bem. Vou dar um tempo aí para vocês olharem e me dizerem antes de eu verificar qual que é a resposta que vocês escolheriam. Todo mundo de letra C hoje? C de I can, né? Gente, teve aquele o programa eleitoral, né? A propaganda eleitoral do Obama, que era Yes, we can, total modalizador, né? Assim nós conseguimos, assim nós podemos. Então, vamos ver aqui. Preservação do meio ambiente, não tem nada de preservação, não fala nada de meio ambiente, não tem uma árvore ali representada, não tem uma imagem que represente, né? E aí a gente tem manutenção do motor.
Também não fala do motor em si, fala de oil change. Escolha da empresa certa. Empresa para quê, gente? Empresa de quê? Porque vocês votaram na letra C. Aí eu quero... Seria do óleo, né, professora? Exatamente, para trocar o óleo, né? Consistência do produto, seria o óleo que não está consistente, também não fala disso. Conservação do carro, vamos ver aqui. Vamos ver. Isso mesmo, letra C, escolha da empresa certa, perfeito. Eu vou voltar lá na questão, ó. Any place, qualquer lugar. Pode se arrepender. Então, escolha da empresa certa. Ai, Milene, mas aí eu não sei se eu ia saber. Bom, a primeira estratégia é olhar aquela figura bem, entender que ele tem um problema de oil change, troca de óleo, aquela peça ali no chão indicando um acidente. Então, tem alguma coisa do óleo em si, né? E a gente poderia procurar essas palavras no texto também, né? Muito bem. Agora, olha, essa primeira questão Enem 2017. Essa questão aqui, a gente já vai mais longe. E a gente vai para uma questão de 2013 do Enem. E aí, vamos fazer isso de novo. Vamos olhar a questão por cima. Que tipo de texto é esse? Notícia. Uhum. Isso aí. Tá ali embaixo, ó, National Geographic, acesso em. É uma notícia, um pedacinho de uma notícia. Nós vamos passar aqui. Não vamos ler a notícia agora, nós já olhamos, é uma notícia, tem lá em cima, published April, publicado April 26, 2010. Beleza. Aí nós vamos lá para as respostas. Ao ler a matéria publicada na National Geographic, para a realização de um trabalho escolar. Então, ó, publicou na National Geographic. Um estudante descobriu o quê? O que o estudante vai descobrir? Os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri. Será? Os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Então, olha só, letra A tem morfina, letra B tem morfina, letra C tem morfina. Sabemos que esse é o assunto do texto, morfina. E tem alguma coisa de humanos e ratos aí na história. A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Os seres humanos têm uma predisposição genética. Ó, genética é uma palavra forte na letra D, ela tem que estar lá no texto, se assim for. Para inibir a dor, a produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Vamos voltar no texto e agora nós vamos ler. Nós sabemos que tem morfina, ratos, humanos. Vamos ver aí. Vamos começar a primeira frase. Os nossos corpos produzem a small, steady amount. Uma pequena quantidade, mas uma pequena quantidade que é, de certa forma, eficiente de morfina natural. Ó, natural morphine. Aqui, ó, natural morphine. Então, a gente tem morfina natural. A new study suggests. Um estudo indica isso. Traces of the chemical, quer dizer, traços desse composto químico are often found, são comumente achados em mouse, ó, Mickey Mouse, em ratos, and human urine, ó, e na urina humana. Aqui está muito claro, ó, urina humana em ratos. Leading scientists, levando os cientistas to wonder, a pensar, né, a analisar whether the drug is being made naturally, se essa droga, que droga? Morfina, está sendo feita naturalmente, or being delivered by something the subjects consumed, ou sendo entregue ao nosso corpo, sendo oferecida ao nosso corpo, né, aos corpos dos ratos e aos corpos dos humanos, by something the subjects consume, por alguma coisa que os sujeitos consumiram. Que sujeitos? Os ratos e os humanos.
Eles não sabem se essa é uma coisa natural da gente ou se é uma coisa que a gente come que dá essa morfina aí. The new research shows, a nova pesquisa mostra que os ratos produce the incredible painkiller. Painkiller é uma coisa, um analgésico, uma coisa que te alivia a dor. Painkiller significa matador de dor, que é o analgésico. Então, a nova pesquisa mostra que os ratos produzem esse analgésico incrível, que é a morfina. And that humans, e que humanos and other mammals e outros mamíferos possess the same chemical roadmap. Possuem o mesmo mapa desse composto químico for making it, quer dizer, a mesma rota, a mesma via de produção desse químico. Que químico? A morfina. Said study, co-author, blá, blá, blá. Confirma aqui, quem disse isso foi esse cara aqui, esse autor do estudo, who studies plant-based pharmaceuticals, que estuda farmacêuticos que têm seu composto feito por plantas, at the Donald Danforth, blá, 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 in Missouri. Muito bem. Então, vamos olhar a primeira frase de novo. Os nossos corpos produzem uma quantia suficiente, pequena, mas suficiente, uma coisa assim que relevante, de morfina natural. Um novo estudo indica isso. Vamos ver aqui. Vamos ver. O que vocês acham aí? Vou dar um tempinho para vocês olharem quais são as palavras erradas em cada resposta. Vamos ver. Letra B ou D? Elias tem dúvida. Beleza. Ok. Uhum. Ok, B ou C? Vitória, é bom que cada um tá... Vamos ver. Tá. Muito bem. Vamos aqui. Acho que é C. Uhum. Vamos lá, vamos ver aqui qual é e a gente vai discutir de novo, né? Letra B, os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Vamos ver por que não são as outras, né? A primeira está completamente errada pela palavra manipulados no Missouri. Ninguém falou que manipula lá a morfina, né? A letra C diz a produção de morfina em grande quantidade. Vou voltar lá no texto. Aqui fala uma quantidade pequena, né? Small amount, na primeira linha, então já está errado aí. Não tem grande quantidade nem sendo indicada isso no texto. Os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. Muito bem, aqui não diz se é uma predisposição genética ou se é alguma coisa que a gente come. Tá vendo? Porque na segunda frase diz, pode estar sendo feita de forma natural ou alguma coisa que a gente consome. Então, não diz nada de genetics, não tem a palavra genetics aqui, né, no texto. E a última, a produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Bom, não é tão incomum porque ele diz assim, ó, traços desse químico, né, esse composto químico, são frequentemente achados nos ratos. Ou seja, se fosse incomum, não era frequente, que é uma palavra que é o oposto de incomum. Então, a gente ficou com a letra B, os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina, que é a segunda frase que nos diz aí. Tá vendo? Olha, os ratos e os humanos, e eles não sabem se é feito naturalmente, ou se é feito, ou se está sendo, se vem alguma coisa que a gente come. E na terceira frase,
A nova pesquisa mostra que os ratos produzem isso e que os humanos e outros mamíferos possuem o mesmo tipo de produção. Então, a terceira frase que nos indica essa letra B aí. Essa é uma questão mais complicada, por quê? Para a gente responder ela, a gente tinha que ficar muito atento nas ciladas que as outras respostas estavam nos dando. Como manipulados, grande quantidade na letra C, letra D, predisposição genética, e letra E, traço incomum. Essas eram as palavras que estavam dando ciladas para vocês aí, ok? Vamos para a próxima aí. Vou voltar aqui, a outra lá era de 2013, agora essa aqui de 2012. Vamos ler de novo o texto. Que tipo de texto é esse aí? Bem fácil? É uma chargezinha, né? É uma chargezinha, isso. Já falei para vocês que quando tiver charge, a gente tem que fazer de tudo para acertar, porque vocês já disseram para mim que é mais fácil, então a gente tem que ir com aquele gás, aquela energia, né? Tipo, vou acertar essa charge aqui, vou fazer de tudo para acertar. Agora, vamos analisar o desenho que a gente vê no desenho. O que vocês veem aí no desenho? Como é que está a expressão dos dois homens na primeira parte da charge e depois na segunda parte? Eu acho que esse daqui, do lado... Esse daqui de bigodinho tá falando alguma coisa. E o outro tá meio... Sei lá. Eu esqueci agora, professor. Confuso. Confuso, sei. Ele tá com uma cara assim que ele não gostou muito, né? Exatamente, confuso é uma boa palavra para essa tirinha. Confuso, ótimo. Ótimo. Então a gente tem o bigodão falando e o bigodinho fininho. Ai, lembrei da música do bigodinho fininho. E o bigodinho fininho tá ali com aquela cara confusa, né? Tipo, meu Deus. Na segunda parte, o bigodinho fininho já fala alguma coisa e o bigodão deixa cair o copo. Ou seja, o que o cara magrinho falou para ele impactou ele de uma forma, ele ficou meio boladão, tipo, deixou cair a cerveja dele ali. Então, nós não vamos ler o texto por enquanto, nós vamos às respostas. Vamos ver aqui. Essa questão é muito legal. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar. Satirizar. Satirizar é aquela coisa que é meio um deboche que a gente faz, a gente ri de alguma coisa. Satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre os nossos próprios comportamentos e atitudes. Tá, daí falou nada. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia. Então, a gente vai ter que prestar muita atenção à linguagem, né? Porque ele quer saber o que tem nessa linguagem. Letra A, predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. Então, vamos ter aí um duelo entre a linguagem informal e a língua padrão. Letra B, dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Dificuldade é uma palavra importante dessa alternativa. Letra C, a aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Gente, o que é o regionalismo? Regionalismo é tipo aqui no Rio, a gente chama de biscoito, em São Paulo chama de bolacha. Isso é um regionalismo. É a mesma coisa no final das contas, mas a gente usa duas palavras diferentes. Tem lugar do Brasil que chama aipim de mandioca, né? Ou tem um outro nome, até esqueci, tem um terceiro nome. Esqueci, mas tem um terceiro nome para aipim. Tem aipim, mandioca, tem biscoito, tem bolacha, tem menino. Macaxeira, professora. Ah, macaxeira. Macaxeira não é abóbora, não? É o aipim? É aipim. Aipim? Tem certeza? Isso. Sim. Ah, então tá. Então é isso, macaxeira, aipim, mandioca, beleza, de acordo com a região. Aqui no Rio, a gente chama menino de menino, sei lá, o que mais que a gente pode chamar o menino? Não sei, moleque, menino, garoto. Isso. E lá no Sul é guri, guria, para menina, né?
Quando eu fui no sul, eu queria comer um docinho, aquele beijinho. Beijinho é aquele docinho de coco, sabe? Leite condensado com coco, delícia. Aquele docinho aqui chama beijinho. Lá no sul chama branquinho. Não chama beijinho, chama branquinho. Então, isso e o brigadeiro aqui chama brigadeiro. Lá chama negrinho. Se você falar que era um brigadeiro, eles não sabem o que é lá direito. Cara, não saber, né? Mas não é a palavra que usa. Então, cada lugar do nosso país, que é imenso, tem um jeito de falar, talvez, as mesmas coisas, tem diferentes palavras, certo? Por exemplo, o que aqui a gente chama de canjica, que é aquela canjica branca com leite, doce, que a gente come na festa junina, lá no Nordeste não é canjica, acho que é mungunzá. Então, cada lugar tem uma palavra. Tá? Então, a letra C está falando disso, regionalismo. Então, se for isso, a gente vai ter que observar duas palavras diferentes para indicar a mesma coisa. Letra D, necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Necessidade. Letra E, facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Gente, sotaque é o seguinte, aqui no Rio a gente fala, igual eu falei agora, os meninos, né, com sh, meninos. Em São Paulo já tem uma coisa mais meninos. Aqui no Rio a gente fala guri, como eu falei com guri. Lá no Sul já vou fazer um R mais guri, rrr, vibrando, ou porta. Eles vão falar, aqui a gente fala porta, lá eles falam porta, um rrr, vibrando. Então, isso é sotaque. Então, a letra A, predominância da linguagem informal. Letra B, dificuldade. Letra C, dificuldade de reconhecer existentes diferentes usos da linguagem. Letra C, regionalismo. Letra D, necessidade de estudo. Letra E, facilidade de compreensão. Vamos voltar lá. Agora nós vamos voltar e vamos ver. Olha, aí na nossa tirinha tem 2 modais destacados para vocês. O cara, na primeira tirinha, eu queria que vocês prestassem bastante atenção numa palavra que está aí nessa primeira parte, que está assim, ain't no way you all should be here if ya. If ya. Vamos prestar atenção aqui. Ya. O que é esse ya? Vocês têm uma ideia? O que é o ya? Isso, substituindo o you, né? Exatamente, é o you. Mas isso já está indicando o que para gente? Isso é uma linguagem formal ou informal? Informal. Totalmente informal. Ele começa o texto falando assim, ain't no way. Ele está querendo dizer assim, there is no way. Se fosse formal, ele falaria, there is no way. Não há forma, quer dizer, não há maneira, de jeito nenhum. Ele está dizendo de jeito nenhum. Ain't no way. E aí a gente está olhando lá na primeira frase, assim, ain't. Ain't, já tem um not aí no ain't. E aí ele repete um no depois. Então ele põe ain't e põe um não. Tá? Ain't no way, you all should be here. Que vocês deveriam estar aqui. Quer dizer, não há forma, não há maneira, de forma alguma vocês deveriam estar aqui if you don't speak English real good. Se vocês não falam inglês, muito bom. E ele nem fala muito bem, né? Ele fala muito bom. Então, o cara que está falando para o outro falar inglês bem, também não está falando inglês tão bem assim, entendeu? A ironia já começa aí. E ele está falando assim, vocês deveriam falar inglês assim, assim, sabe? O segundo fala, sure. Sim, com certeza, você tem razão, tá? Tá certo. May I suggest, posso sugerir que que você evite double negatives, duplas negativas, and don't forget to use an adverb. E não se esqueça de usar um advérbio. Ou seja, o que o segundo cara fez? Ele corrigiu todo o texto do primeiro. Né? Ele falou, olha, você não deveria usar dupla negativa, que é o ain't and no, e você não deveria usar real good, e sim real well. Então, o primeiro cara tirando uma onda, meio aquele americano, arrogante, sabe? Bem arrogante.
bem babacão, falou, você tá aqui, você não fala a minha língua bem, mas o cara não tá falando a língua bem também, né? Tá falando tudo da forma louca dele. Então, vamos voltar e vocês vão me dizer. Qual é a alternativa correta? O que vocês acham? D. Qual? D. D. Uhum. E agora eu gostei que agora tem divergência. Eu gosto assim, gosto que tem divergência na aula. Eu tô entre A e a D, professor. Eu gosto assim. Elisa falou, eu acho que é A. Muito bem. Eu acho que é D. Eu acho que é D. Cadê Vitória? Vitória, desempata. Aí, ganhamos. Muito bem, vamos lá. Quem é que acertou aí? Olha só, olha essa questão aí. Ué, professora. Eu coloquei D. Ninguém Que eu também. Não, você tá errado, professora. Errado, você acha? Será que tá errado? Vou até ver meu gabarito aqui. Peraí, vou checar meu gabarito, mas eu acho que tá certo. Peraí, vou dar um stop share. Vou lá olhar meu gabarito aqui. Peraí, um momento. Análise do VAR. Por que vocês acham que está errado? Por que você acha que está errado? Eu gosto assim, eu gosto quando tem discussão. Por que está errado? Eu acho que porque pelo uso de duas negativas, ele não sabe, a gramática. Se ele não sabe a gramática, ele precisa de estudo. Entendi. E Vitória, me diz aí, Vitória. E a B tá totalmente diferente. A senhora pode voltar lá no slide para eu ler a Vou B? voltar. Peraí que eu tô checando só o meu gabarito aqui. Deixa eu ver aqui, nem em 2012. Só um momento que eu tô aqui com os gabaritos todos abertos. Eu deixo eles todos aqui comigo. É a B. É a B. Tô certíssima aqui. Sério? Que isso? Sério? E aí, adorei. Movimentou a aula. Maravilha. Vou ter sempre que estou assim agora. Ó. Vocês estão vendo aí o gabarito? Sim. Tá vendo? Uhum. Tirado do site do Enem. Ué, dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem? Tá, porque eu vou dizer o que para vocês. Vamos lá. Aí entra até numa questão da gente entender como é que funciona o Enem, né? O Enem é uma prova assim, que politicamente ela se posiciona muito até na linguagem, né? Então, ela coloca essa questão aqui, vamos voltar lá. O primeiro cara, ele está falando de uma forma informal, né? Mas a gente que lida com linguagem, a gente não acredita que a linguagem formal esteja errada, sabe? Ela é só um jeito da gente falar, percebe? É verdade. Eu li um negócio assim, professora, que pessoas que falam... É porque tem pessoas que falam diferente, né? Aí Sim. A moça falou que não tem contato com a gramática, porque tem muitas pessoas que não têm contato com a gramática, aí falam assim, não sei. Mas porque tem pessoas que falam diferente, né? Aí você que tem mais contato com a gramática, você fala mais perfeitamente. Sim, perfeito. Perfeito, isso mesmo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa que ela teve muita educação formal, o que é educação formal? Ela foi muito à escola, né? Vamos dizer, uma pessoa que teve primeiro grau completo, aí segundo grau, ela fez uma faculdade, ela teve contato com textos escritos dentro daquilo que a gente chama de norma padrão, a gramática certinha, vamos dizer assim. Agora, uma pessoa, por exemplo, o meu porteiro aqui, ele não teve essa oportunidade, né? Ele não terminou o primeiro grau dele, então, ele fala tudo do jeito dele. E ele, além disso, ele veio do Nordeste. Então, o sotaque dele influencia na forma como ele pronuncia palavras, por exemplo, como vamos. Ele não fala vamos, ele fala ramo, ele fala com R. Ele não está errado, percebe? É o jeito dele falar, é toda uma cultura também que ele vem do Nordeste. Eles têm um outro tipo de fonética. Como eu falei para vocês, está errado chamar o menino de guri no Sul? Não está errado. É o jeito que eles usaram a língua através dos anos, sabe? Em Belém do Pará, eles usam muito tu, conjugado perfeitamente. Sabe? Tu gostastes? É perfeito o tu deles.
a gente usa você e tá tudo certo. Então, aqui, o que está em discussão nessa tirinha é que o número 1 ali, o carinha barrigudo, ele fala super informal, tá? E o outro foi corrigir ele ali. Então, o que a tirinha está apresentando para a gente é que há duas formas de falar, tá? É isso que ela está apresentando. Olha, tem duas formas de falar. E tem uma ironia aí, né? Porque o primeiro quis dizer para o cara assim, olha, você não pertence aqui, né? E aí o segundo cara, ele acha que ele pertence porque ele fala a norma culta. Mas isso seria a mesma coisa que eu dizer para o meu porteiro, que é tão brasileiro como eu, que ele não pertence ao Brasil porque ele não fala português, o mesmo português que eu. Olha a maluquice. É claro que ele pertence aqui, ele é brasileiro, ele nasceu aqui. Então, é a mesma coisa aqui. Né? Então, nós vamos ver. Predominância do uso da linguagem formal. Não há uma predominância ali na tirinha. Por quê? Porque as duas estão sendo discutidas. Está sendo discutida exatamente, olha, a informalidade e a formalidade. Quem tem dificuldade de reconhecer que há uma linguagem diferente e que a gente usa a linguagem diferente é o segundo carinha, né? Porque ele fala, olha, quer dizer, é o primeiro cara. Porque o primeiro cara falou assim, vocês não falam inglês bem. E o cara tá super falando inglês certinho. Então, o primeiro cara foi super preconceituoso, quando, na verdade, ele também nem pensou que há um uso da língua que é diferente do dele. Né? O primeiro cara gordinho que eu tô falando. A letra C, aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Nesse caso, não tem regionalismo, porque é aquilo que eu falei para vocês, porque não tem palavras diferentes. Ali, biscoito é bolacha, não tem isso. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Eu entendi o raciocínio, porém essas provas são muito danadinhas, porque elas só consideram muitas vezes que essa ideia poderia estar certa, só consideraria que essa ideia poderia estar certa se a palavra estudo tivesse de alguma forma mencionada, sabe? Olha, você precisa estudar mais, né? Tivesse ali alguma coisa assim. Facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Isso foi o que não aconteceu na tirinha, não teve compreensão. Ali é meio uma briguinha, né? Então, eu acho que ambos ali se estranharam. O primeiro, ele tem um todo dele, uma forma dele falar, e o segundo também tem, e eles se estranharam. Né? E os dois não reconhecem como inglês a fala um do outro. Então, essa é uma questão braba mesmo. Muito braba. Porque o gordo disse para o magrinho, você tem que fazer isso e isso. E o magrinho também disse para ele, você tem que fazer isso e isso. Os dois estão em defesas de linguagens diferentes. Tá vendo? Íamos errar, né? Caraca, essa foi a questão mais difícil que eu já fiz de inglês. Ela é difícil mesmo. É difícil. Complexa. É difícil, até porque a letra C, ela requer de vocês que vocês saibam o que é regionalismo. Então, olha só, essa questão é uma questão de inglês, mas que está jogando com as noções de português de vocês, né? Ela está mostrando assim para vocês, será que vocês sabem o que é regionalismo? É uma questão bastante avançada mesmo, uma questão bastante difícil. Ela requer além da linguagem, né? Muito bem, nós fizemos hoje... Professora, e meio que voltou, né, para o cotidiano. Porque se a gente reparar, tem muito isso, né? Sim, exatamente. Mas, então, o que eu estava falando sobre a posição do Enem, o Enem é uma prova que ele vai contra todos os tipos de preconceito, inclusive preconceito na linguagem. Né? Não tem porquê eu ser preconceituosa, por exemplo, com o meu porteiro, apenas porque ele fala diferente de mim. Então, essa é uma posição muito do Enem, vocês prestem atenção, porque há realmente uma posição política. Uma posição política qual é? Não há preconceito, a gente, aqui do Enem, acredita que a prova não pode ser baseada em preconceito. E o que a gente está vendo nessa tirinha é preconceito que a gente chama de preconceito linguístico. Que é quando a gente tem preconceito com uma pessoa apenas pela forma dela falar. Vocês já devem ter ouvido, talvez, na família de vocês, a avó de vocês fale diferente, né? Ou tem uma pessoa que vem de outro estado. Vocês devem ter isso aí. E
Sabe aquela coisa do nós vai, a gente vamos? Na conversa informal, gente, tá tudo bem, deixa a pessoa falar assim. Não tem problema nenhum, ok? Aqui onde eu moro tem muito isso. Tem o quê? Nós vai ali. Isso, é isso. Esse exemplo aí é como se alguém te falasse, olha, nós vai ali, você rebatesse a pessoa, sabe? É ruim, né? Porque aí você tem diferentes usos aí a linguagem, né? Ela usou de uma forma, você usa de outra. Qual que é o uso? Formal e informal. É isso, formal e informal. Formal é o quê? Aquele que sabe que a regra é nós vamos. Né? Esse é o formal. Vamos aqui, então, olhar hoje o que a gente fez. Nós falamos dos modais, fizemos essa primeira questão. Primeira questão visual, uma propaganda. A segunda questão, um pedaço de um artigo de jornal. Na verdade, uma revista. E o terceiro, a tirinha. Qual foi o mais fácil? Eu acho, sei lá, a primeira, professora. A primeira, né? A primeira foi bem tranquila mesmo. Também achei a primeira tranquila. Muito bem. Está aparecendo aqui para mim no chat? Não sei. O chat para de funcionar aqui para mim. Chat? Não está aparecendo. Não sei o que está acontecendo. Muito bem. E qual foi a mais difícil? Com certeza a última, né? Na terceira. Ai, pra mim, eu achei a segunda. A segunda? Sim. A segunda... Hoje a gente teve questões puxadas. A gente não tem Sim, professora. Semana passada foi tranquila. Essa semana foi não. Essa semana foi para descabelar mesmo. A segunda, eu diria que a resposta da segunda está na terceira frase. Ó, the same chemical roadmap. O mesmo mapa químico, né? A mesma rota química. Está na terceira frase, a resposta dela. Né? Mas aí vem um truquezinho que eu não coloquei lá, que eu vou colocar para a próxima aula, que é o seguinte truque. A gente tem que ir naquele truque maroto da exclusão, sabe? De você excluir a alternativa que não é, de jeito nenhum. Então, vamos... O que foi que ele botou? Vamos pensar nisso, sabe? Quando você ficar muito em dúvida, vamos olhar bem as palavras das respostas e ver se não tem nada absurdo, porque às vezes vai ter uma coisa muito absurda ali. Aí você vai falar assim, não, isso aqui não está nem expresso lá na questão. Então, a gente volta, se a questão fica muito complicada, vamos voltar nas palavras das respostas e ver se tem alguma palavra que não encaixa ali, ok? Muito bem. Me digam aí, por favor. Perguntas. Professora, e se acontecer, tipo, de ter duas perguntas assim, que você acha que é aquelas, tipo, mas se você fica, nossa, não sei se é essa e essa. Se ter as mesmas coisas nas duas perguntas. Não, as mesmas não vai ter, né? Pode ter conceitos... isso. Não é. Boa. Você pode ter conceitos similares, mas eu acho que a prova é muito danadinha nas palavras-chave, sabe? É isso que eu faço de ficar destacando as palavras. Façam isso nas respostas. E se você achar que tem conceitos parecidos, perceba se na resposta não tem alguma palavra que chama muita atenção e que ela não está presente no texto. Por exemplo, deixa eu ver aqui, tem um bom exemplo disso. Share. Vamos lá. Muito bem. Na nossa tirinha, que foi difícil, tinha que necessidade de estudo. Nenhum dos dois fala assim, tem que estudar, hein? Então, a gente já fica pensando nisso, né? Mas tem um bom exemplo. Nessa questão tem um bom exemplo. Tá vendo? A letra A tinha a palavra manipulados. Essa palavra nem está presente no texto, nem esse conceito, né? Na letra C tinha grande quantidade. Se é grande quantidade, a gente tinha que ter um número lá, ou tinha que ter big, e tem a palavra small, que é o contrário de big. Então, eu acho que uma boa solução, Vitória, é você perceber as palavrinhas da resposta que você está em dúvida e procurar esses conceitos no texto, de forma bem rápida mesmo, né? Vou procurar aqui grande quantidade, não tem isso. A letra D, eu acho que teve alguém aqui que pensou na letra D.
tinha predisposição genética. Não tem nada que indique ele genetics, né? Que é uma palavra bem parecida com o português, ó, genética, genetics. Na letra E, nós tínhamos incomum. Então, para a prova de português isso também vale, hein, gente? Aliás, para todas as provas. Tem palavras que são muito fortes. Muito fortes mesmo. Uma palavra forte aqui é incomum. Incomum é uma palavra super forte. Então, assim, incomum, que outra? Grande, tá vendo? São palavras que denotam uma certa força. Grande, incomum. Então, a boa saída é vocês procurarem no texto se essas palavras estão no texto mesmo. Olha lá, small, começa com small, que é o contrário de big. Que mais? Perguntem. Elias, cadê pergunta? Elias, tá muito chique essa foto, hein? Amei. Professora, a prova da UERJ é só quem vai fazer letras, tipo a de inglês? Porque eu coloquei na opção inglês. E eu peguei uma prova, eu achei muito difícil, professora. E não é igual ao Enem. É texto em inglês e perguntas em inglês também. Então, na próxima aula, eu vou voltar aqui com as questões da UERJ, né? Peraí, deixa eu anotar isso aqui. Porque eu achei que vocês todos fossem fazer as provas. Peraí, vamos fazer UERJ. UERJ. As perguntas são em inglês também? Sim. Você lembra quantas perguntas são? 5? Eu acho que são 5 também. Tá. Eu vou olhar também o UERJ. Semana que vem nós vamos vir, então, com esse foco aí na UERJ, para a gente fazer questões da UERJ. Com certeza, quando a gente tem as perguntas em inglês, talvez fique um pouco mais difícil para vocês, né? Para entender o que a pergunta quer. Mas aí a gente vai tentar fazer aqui as estratégias também para a UERJ. Quem mais vai tentar a UERJ? Elias vai tentar? Max, você vai tentar? Não. Não? Por que não? Acho que não. Não? Eu tinha esquecido disso, menino, que a prova da UERJ realmente é totalmente diferente. Eu acho mais fácil, professora, a UERJ, sabia? Vocês não vão tentar a UERJ, não? Nem, tipo, pensar em se inscrever? Eu penso. Uma ótima faculdade. Você quer fazer o quê, Max? Sei lá. Engenharia ou medicina? Caraca, muito bom. É igual a Elias. Elias também, não é? Não é isso, Elias? Vitória, você vai fazer o quê? Nutrição. Bacana. Se Deus quiser, professora. Estarei lá. Vai passar nesse negócio. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Depois eles vão me falar se vocês passaram ou vocês não passaram, mas eu quero saber também, pelo amor de Deus. Vocês vão ter que dar um jeito de me avisar. Como é que foi essa prova de inglês? Vai ficar com a gente até o ano que vem ou, tipo, esse ano termina? Até falarem para mim que eu não posso mais. Eu acho que o curso é até janeiro, né? Não sei, tem que conversar com a Rebeca até quando é o curso. A prova é em janeiro. A prova é dia 24, até dia 23 a gente vai estar aqui, ó, ralando para poder fazer a prova. No final, na reta final, vai ter algumas surpresas para vocês se prepararem, relaxarem para a prova. 24 de janeiro? Corpo, mente e alma funcionando direitinho. Mas a gente vai estar aqui até 24 de janeiro. Não é essa a data do Enem? Gente, olha só, meu aniversário é dia 13 de janeiro. Vocês nem façam louco. É meu presente de aniversário. Vocês ficarem bem lindos nessa prova aí. Muito bem. Inscrição até dia 18? Até dia 18. Qualquer coisa, gente, falem com a gente, mandem mensagem. Se não souber onde faz a inscrição, se não conseguir pagar, se qualquer coisa, mandem mensagem pra gente, falem com a gente, que a gente ajuda vocês sem problema nenhum. Não percam essa oportunidade. A prova da UERJ é uma prova diferente do Enem, mas que vocês também têm total capacidade de passar.
Então, qualquer coisa, falem com a gente, não se esqueçam. E até dia 18, hein, gente? Então, tirem essa semana aí, esse final de semana para vocês pensarem. E qualquer coisa, manda mensagem, tá? Ô, Rebeca, Oi. eu acho que depois, quando estiver lá perto, a gente podia combinar, assim, né, um apanhadão só de questão, né? Uhum. A gente já está organizando mais uns simulados, já teve a primeira parte, né? A gente está agora indo para o segundo dia, entre aspas, né, de simulado. Vai ter aulão de como funciona o Enem, de como é a contagem de pontos, de como chutar a questão do Enem, que a gente também tem que saber. A gente está se organizando. Tá, qualquer coisa você fala então comigo, tá? Porque aí, Pode de repente, deixar. a gente marca aí com todo mundo para fazer um apanhadão das questões de inglês, só fazer questão, uma hora de questão até, né, pertinho aí da data. Da prova. Para ficar bem, bem fresco na cabeça. Sim. Tá bom, guys. See you. Thank you. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, Night, gente. teacher. Boa noite. Bom final de Obrigada. semana.